Olá a todos, o meu nome é Pedro Felício e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Board Games Hell. Este é mais um Jogos do Mês, onde eu falo sobre os jogos que joguei no mês que acabou. E vamos então fazer o vídeo sobre os jogos que joguei no mês de junho de 2025, é isso mesmo. E, como sempre, vamos falar sobre os jogos que eu joguei, já tinha jogado anteriormente, depois os jogos que eu joguei pela primeira vez e depois vamos fazer um destaque. E como sempre vamos às continhas, e as continhas são 50 jogos, 50 partidas jogadas no total, é isso mesmo, sem dúvida uma excelente contagem, mas tudo devido a eu estar todos os dias, mais de uma semana, cerca de 9 dias, na feira de São João de Évora. Desses 50, 40 deles foram jogos totalmente diferentes, o que é normal para este tipo de eventos. E desses 40, 34 foram jogos que eu já joguei anteriormente e jogos que eu joguei pela primeira vez em junho de 2025 foram 6. É isso. Então vamos já começar com os jogos que eu já tinha jogado em meses anteriores. E o primeiro jogo ou jogos é o Azul e o Azul Summer Pavilion. É isso mesmo. O primeiro e o terceiro jogo desta série Azul vem muitas vezes à mesa e como tem um tema a ver com Portugal, é um ótimo jogo para se levar a este tipo de eventos de feiras. Portanto, Azul e Azul Summer Pavilion. O próximo é o Mistacos, é verdade, um party game simples, que pode-se comprar em muitos locais. É aquele de empilhar as cadeiras para evitar que elas caiam. E o próximo foi o Codenames Disney Family Edition, é isso mesmo, esta edição da Disney trazida para Portugal pela Devir, foi à mesa, não é um jogo que eu jogo muito, até porque é um jogo simplificado e não dá para toda a gente, porque apenas pessoas que gostam da Disney é que gostam. O outro foi um jogo que joguei pela primeira vez o mês passado e voltou outra vez à mesa, é o Courtesans. Este é um jogo muito interessante mesmo, que eu adoro, de jogar cartas em 3 locais diferentes para tentar pontuar essas cartas, tentando com que a cor das cartas pontue ou positivamente ou negativamente ou num ponto do todo. Pistas Cruzadas, outro jogo rápido, party game, foi um dos temas de um dos dias da feira. Party games, Pistas Cruzadas, um jogo de palavras divertido, tempo real, sempre bola para esse estilo de jogos. O outro foi o Lata, é isso mesmo, durante o dia da Pitágoras, o Lata, o segundo volume do Quinas, esteve na mesa, sempre interessante. Outro jogo que também foi à mesa foi o Rebel Princess, é isso, é um take no copas, diferente, temos que evitar ficar com os príncipes, em vez das copas, claro, e tem uns certos twists, inclusive poderes especiais, eventos, portanto, um jogo super divertido para quem gosta de trick takers e um take diferente no copas. O outro foi o Seven Wonders, é isso mesmo, eu gosto muito deste Seven Wonders, este jogo é muito divertido, é um jogo que eu gosto bastante, um tableau building civilizacional, é sempre interessante. Outro foi o Applejack, tinha jogado o Applejack pela primeira vez o ano passado na LearCon, entretanto adquiriu e foi à mesa durante este mês, um divertido tile laying de hexagonal do Uwe Rosenberg para pontuar frutos e abelhas, muito divertido. Bot Factory, este joguei eu em modo solo, este jogo do Vital Lacerda e do João Quintela Martins, joguei em modo solo à espera de chegar a alguém para fazer demonstrações durante a feira, mas super divertido. Outro jogo foi o Café, dia da Pitágoras, Lata, Café, sem dúvida, são sempre interessantes, são jogos muito divertidos. Este Café também foi à mesa. Outro jogo foi o Carcassonne, jogos introdutórios, é um dos temas também da feira, os jogos introdutórios, o Café e o Carcassonne esteve lá também. Outro jogo também, neste caso foi um step up, foi o Cascadia, é isso mesmo, o Cascadia também teve lá um super divertido jogo de tile laying para criar áreas e ao mesmo tempo para colocar animais em padrões específicos, muito divertido. Outro jogo que também joguei foi o Finca. O Finca é um jogo muito divertido de adquirir frutas através de um mecanismo de rondel para depois irmos
distribuir essas frutas por os vários mercados na ilha de Maiorca. Outro jogo que joguei foi o Floresta. É isso, o Floresta foi a segunda vez que joguei o Floresta. É um jogo que, apesar de ter sido lançado pela Mabel, que normalmente nos acostuma a jogos um bocado mais leves, familiares ou familiares puros, Floresta é, sem dúvida, um jogo um pouco mais complexo, mas também divertido. Outro jogo que joguei foi o Francis Drake. É verdade, este jogo já não vinha à mesa há um bocado de tempo. É um jogo super divertido, de adquirirmos vários recursos para depois viajarmos pelos mares das Caraíbas. Happy Mochi, um jogo que eu comprei assim on a whim, como diriam assim, só porque sim, e sem dúvida surpreendeu-me pela simplicidade, mas um jogo super divertido, card shading, muito interessante. Durante a feira joguei o Harmonies, voltou outra vez à mesa e é um jogo que dá para jogar muito bem toda a contagem. Desta vez joguei apenas a 2 jogadores e mesmo assim é super divertido. Outro jogo que também é bastante divertido e que foi à mesa é o Mlem Space Agency. É isso mesmo, este push your luck de gatinhos espaciais pelo Reino Canísia. É um jogo que dá para jogar com qualquer pessoa, porque qualquer pessoa percebe o conceito de push your luck. Apesar de ser um pouco mais do que um simples push your luck de dados, temos uns nuances, é sempre muito divertido. Outro jogo que foi à mesa foi o My Shelfie. É isso, este é um jogo muito interessante, muito divertido, uma mistura entre um Mahjong Xangai para tirar peças e depois um Connecta 4 ou Connecta 4 para colocar peças em colunas, aquelas que tiramos em colunas que depois fazemos padrões para serem pontuados. É um jogo sempre muito divertido. Outro jogo foi um jogo a jogar a 2 enquanto estava na feira, foi o Paris La Cité de la Lumière, um jogo original da Devir a 2 jogadores, onde vamos inicialmente calcetar uma rua ou um bairro, assim se possa dizer, de Paris, e depois vamos lá colocar vários edifícios. Outro jogo que foi à mesa também durante a feira é o Porto. Este é um jogo da Mabel, do Orlando Sá, um jogo muito divertido, onde vamos fazer vários edifícios na zona ribeirinha do Porto, utilizando cartas, 2 cartas, uma para cor, outra por um número, e o número vai dizer o número de andares que vamos construir no edifício e a cor do edifício. Muito divertido. Outro jogo na mesa foi o Quadrópolis. Este é um jogo da Days of Wonder, talvez um dos menos conhecidos da Days of Wonder, mas ainda assim é um jogo muito, muito bom. E há muito tempo que não o jogava, mas é um jogo, um city builder super divertido. Outro jogo foi o Speed Cups. Também na feira, um daqueles dias de party games, eu faço sempre um dia de party games e lá estava o Speed Cups. Outro jogo foi o Rocio, é isso mesmo, outro jogo do Orlando Sá, tem aqui presença constante neste mês. É então um jogo para calcetar também, curiosamente. A Praça do Rocio em Lisboa, com vários padrões para depois pontuarmos várias cartas de acordo com os padrões. Outro jogo, um clássico intro, que é o Sagrada. Voltou há um bocado de tempo que já não jogava Sagrada e voltou à mesa para ser jogado. Outro jogo na mesa também durante a feira foi o Catan, o Duelo, é isso mesmo. Um jogo para 2 jogadores, onde vamos então fazer a construção de nossa ilha de Catan, um pouco diferente do Catan normal, porque vai ser apenas por cartas. Outro jogo que joguei foi mesmo também daqueles party games super rápidos, é o Veggies. É isso mesmo, um card lane para conseguirmos colocar vários tipos de frutas em grupos para depois pontuarmos as frutas, as nossas e dos outros jogadores, para os nossos maiores grupos. Também divertido. E finalmente o The Voyage of Marco Polo, as viagens de Marco Polo, é isso mesmo, é um jogo, um classe médio que para mim é um jogo fabuloso em Worker Placement Dice ou Dice Placement, para fazermos vários tipos de ações, para adquirirmos recursos, fazermos contratos e viajarmos por o Médio Oriente e a Ásia. Depois de vermos os jogos que eu já joguei anteriormente, em meses anteriores, vamos ver os jogos que eu joguei pela primeira vez durante junho de 2025. E o primeiro foi o Honey Buzz, é isso mesmo, este jogo já estava para aí há 2 anos na minha shelf of shame e disse, é agora. E foi. E podia ter sido mais cedo, porque é um jogo super simples de explicar, super simples de jogar, mas tem uma profundidade muito interessante. Então em Honey Buzz vamos ser colmeias
concorrentes, assim se possa dizer, adversárias umas das outras colmeias de abelhas, que vão criar então vários a sua colmeia, e a sua colmeia tira peças, e essas peças são colocadas de uma certa forma que, quando feitas um espaço fechado, vai ser ativado as ações que estão à volta desse espaço que acabou de ser fechado. E as ações são bastante variadas, mas muito divertidas. Uma delas é fazer então a recolha do néctar, é isso mesmo. Vamos fazer andar as nossas abelhas recoletoras de flor em flor para adquirirmos o néctar, e esse néctar é colocado no centro de um dos espaços que foi criado. E é aí onde vai produzir o mel, e é isso mesmo. A outra ação que podes fazer é a produção de mel nos espaços vazios do nosso tabuleiro que tem néctar. A outra é adquirir novas abelhas, porque nós começamos só com uma e o último jogador começa com duas, mas é muito pouco. Portanto, uma das coisas que tem que se logo fazer rapidamente é arranjar mais 2 ou 3 abelhinhas para colocarmos nos vários locais, porque isto é um worker placement, que tem aquele mecanismo já clássico de a primeira pessoa que vai àquele local mete uma abelha, a segunda já tem que meter 2, a terceira já tem que meter 3, etc, etc. Portanto, mais abelhas, melhor. A outra ação que se pode fazer é comércio, assim se possa dizer, é verdade, porque nós vamos poder vender o nosso mel e vários tipos de mel e fazer contratos assim com os animais da floresta que querem vários tipos de mel. Portanto, o mel é todo diferenciado, cada token mel é diferente dependendo do tipo de mel, e é muito interessante, muito bonitos os tokens de mel, em que têm cores diferentes e têm formatos diferentes, muito bonito, e têm assim são um bocado translúcidos, são totalmente opacos, muito bom. Também podemos adquirir pólen. Basicamente estas são as principais ações que podemos levar a cabo com as nossas abelhas. É isso, o objetivo é ganhar dinheiro fazendo contratos, vendendo mel. Muito divertido este jogo, com uns componentes e uma arte muito bonita, simples de aprender, simples de jogar e até relativamente rápido, este Honey Buzz. O outro que também veio à mesa pela primeira vez foi o Juicy Fruit. É isso, é um jogo original da Pegasus Pila, se não estou enganado. É um jogo que tem um mecanismo muito interessante de slide para adquirirmos recursos. E para que é que serve isto? O objetivo é fazermos pontos, e fazermos pontos adquirirmos frutas. As frutas são utilizadas, temos cada um tem uma ilha. Na nossa ilha vamos fazer produção de frutas e podemos fazer exportação de frutas para os barcos que estão à volta da nossa ilha. Também podemos usar essas frutas para melhorar as ações da nossa ilha, ou então para adquirir vários tipos de locais que vão pontuar na nossa ilha. Portanto, para adquirir recursos é o mecanismo mais interessante daqui. Temos peças que têm símbolos de fruta na nossa ilha, e quando movemos essa peça ortogonalmente na horizontal ou na vertical, por cada espaço que ela moveu, vamos ganhar esse número de frutas. E a seguir podemos fazer uma troca de frutas por pontos, por novas peças melhoradas, com ações melhoradas, ou com locais para pontuar. Portanto, é um jogo que eu achei muito interessante, o puzzle das frutas, o slide das peças para ganharmos recursos. É um jogo divertido, simples, pode ser explicado a qualquer pessoa e essa pessoa vai perceber. Portanto, este Juicy Fruit, sem dúvida, é muito juicy. O próximo jogo, na verdade os próximos 2 jogos foram enviados pela Mebo para fazer as demonstrações na feira, para fazer os vídeos, e há vídeos no canal. E o primeiro é o Pilhas, é isso mesmo. O Pilhas é um jogo tempo real, onde nós vamos jogar rapidamente, vamos trocar cartas rapidamente com cartas que estão no centro, tudo em tempo real, simultâneo, todos os jogadores, onde vamos ter 6 montes de 4 cartas, e nós vamos tentar fazer pilhas de roupa iguais. Portanto, nós podemos aqui ter uma pilha, uma dessas 4
dessas 6 pilhas na nossa mão e podemos trocar cartas dessa pilha que temos na mão com cartas que estão no centro da mesa. Depois podemos deixar essa pilha, agarrar outra pilha, tentar trocar cartas e tentar reorganizar as cartas das nossas pilhas para cada uma das pilhas ter 4 peças de roupa iguais. E quando alguém conseguir as suas 6 pilhas de peças de roupas que têm todas as roupas do mesmo tipo em cada pilha, ganha o jogo. Pronto, é um jogo super simples, super rápido, para quem gosta de party games. É isso, é um jogo party game, tempo real, para pessoas para novos jogadores, assim se possa dizer. E como já foi referido, outro jogo também da Mebo, que chegou aqui para demonstração e vídeo, foi o Slide. Não é um party game, mas é um filler, assim se possa dizer, é um jogo leve, onde o objetivo é fazer o menos pontos possível. Vamos ter à nossa frente uma grelha de cartas viradas para baixo que não sabemos os valores, e o objetivo é ver nos livros dessa carta no final. Não temos temos um menor número de cartas no final, porque cada carta tem um valor e nós não queremos ter pontos. Como fazer? Então, em cada uma das rondas, simultaneamente, cada pessoa vai escolher uma carta, vai virá-la e vai colocá-la no centro da mesa. E depois, começando no jogador inicial dessa ronda, e depois indo pela esquerda, cada jogador vai escolher uma dessas cartas. E, quando a escolher, ele vai fazer o slide dessa carta numa das pontas da fila de onde da coluna de onde tirou essa carta, e tem um espaço. E o objetivo é conseguirmos ter cartas do mesmo valor ortogonalmente adjacentes. Porquê? Porque depois do final de tudo, o jogo termina quando toda a gente tiver todas as cartas viradas para cima. Todas as cartas que tiverem valor igual e estiverem ortogonalmente adjacentes vão ser retiradas. Todas as que sobrarem, depois disso acontecer, vão ser somadas, e quem tiver menos pontos será o vencedor. Portanto, é um jogo que tem um pouco de sorte, mas também tem algum tipo de estratégia. Portanto, é um filler simples que toda a gente vai perceber, que eu acredito que se gostam algo mais do que um party game, certo? Não é um party game, portanto, um bocadinho mais do que um party game para aquela altura, querem pensar um pouco mais, estão habituados a jogar party games, mas querem começar um pouco mais. Este slide é muito, muito interessante. Um outro jogo que também chegou, mas para ser demonstrado durante a feira, foi o Metro. Mas este pela Devir Portugal. É verdade, a Devir Portugal enviou este jogo para ser demonstrado durante a feira. E o Metro é um jogo originalmente da Queen Games e é um clássico do Doug Henn, que, se eu tenho enganado, também criou o Alhambra. É um jogo divertido e tem aqui várias nuances. A primeira é que o jogo é super, super simples, mas apenas o jogo base. Portanto, tem um jogo base e tem para aí 4, 5 ou 6 modos, se não estou enganado. E cada módulo vai aumentando a dificuldade do jogo. Mas, sim senhor, é isso mesmo. Se tivermos lá colocado os módulos todos, vai ser um jogo encorpado, certo? Mas o jogo em si, o inicial, é super simples. É tão simples como adquirimos uma peça e vamos colocar uma peça no tabuleiro. Portanto, o objetivo do jogo é todos temos metros, assim se possa dizer. Queremos fazer então com que cada metro chegue à saída, certo? Existem várias saídas e queremos fazer com que cada máquina de metro chegue às saídas. Podem ser as saídas nas laterais ou podem ser as saídas no centro. E então o que vai acontecer é que nós vamos apanhar uma peça e essa peça tem linhas de metro, linhas férreas que têm vários formatos, certo? Curvas contra curvas, retas, e nós vamos ter que colocar essa peça que acabamos de colocar com uma certa orientação. O jogo base só permite uma orientação a ver com a seta, as variantes já permitem rodar. Também só temos uma peça, há variantes mesmo já no jogo a explicar que demos para ter 2 ou até ter 3 peças dessas, escolhemos uma. Portanto, no jogo base temos uma peça e essa peça colocamos-la sempre na orientação que diz a seta e sempre junto de outra peça
não cortando, certo? Pronto, fazendo com que a linha, ou todas as linhas, coincidam com o segmento. Portanto, o objetivo é então fazer uma linha que faça percorrer o comboio ou o metro o mais longínquo possível, passar por o maior número de peças possível, e cada uma dessas peças que passamos vai valer 1, 2 ou até às vezes 3 pontos, porque se dermos a volta e voltarmos pela mesma peça, ela pode contar várias vezes. E se conseguimos fazer uma saída pelas saídas centrais do tabuleiro, é o dobro, vale essa linha o dobro. É um jogo divertido, é um quebra-cabeças interessante para quem gosta de escalar do mais simples para um jogo um bocadinho mais, um jogo introdutório para um jogo já mais encorpado, mas muito divertido, este método. E para terminar, vamos falar como sempre de um destaque feito, e o destaque é o Maracaibo. É isso mesmo, depois de, na boa, 5 anos, 4, 5 anos que eu tenho este jogo, quase certeza, ou até mais. Tenho estado na minha shelf of shame este tempo todo, porque eu comprei-o, se não foi no ano que saiu, foi no ano a seguir que saiu, e esse Maracaibo então já está a fazer esse tempo todo. Este é então um jogo que tem a temática da exploração das Caraíbas. Vamos ter um nosso barco e nós vamos poder mover o barco por um mapa, assim se possa dizer, muito caribenho, com um tema muito Age of Sail, assim se possa dizer, e apesar de parecer ser simples, é um jogo com um bom encorpado. Eu não joguei a versão mais simples, isto é, não joguei a versão narrativa, mas existe uma versão que dá para fazer uma campanha e com eventos narrativos. Eu não joguei com esses eventos narrativos, portanto apenas uma espécie de rondel, que é uma espécie, na verdade, o jogo tem um live de rondel, até porque é do Alexander Pfister, e tem um pouco de DNA do Great Western Trail, nesse aspecto de andarmos de casa em casa e fazermos ações nas casas que nós lá chegamos. Nós podemos irmos de casa em casa. Normalmente existem 2 tipos de casas, as cidades e as aldeias /vilas. As cidades têm ações que vão sendo modificadas e são especiais e divergem de jogo para jogo, e as aldeias têm sempre ações sempre iguais, assim se possa dizer, que podem ser melhoradas com o nosso tabuleiro, mas têm sempre os mesmos tipos de ações. Portanto, sempre normalmente temos cada ação do nosso tabuleiro especial, tem 2 fichas. Quando tiramos a segunda ficha, essa ação especial do nosso tabuleiro vai poder ser utilizada. São ações que a maior parte das vezes melhoram as ações base, assim se possa dizer, ou então dão pontos, ou então dão recursos, ou então dão uma ação ou 2 extras. E o objetivo é fazer exatamente esse tipo de irmos pontuando de várias formas, uma espécie de salada de pontos enquanto vamos viajando pelos vários locais das Caraíbas. Temos também um trilho de exploração que temos um meeple que vai avançando num trilho de exploração de acordo com uma ação de exploração, exatamente, e também temos o que se possa dizer guerra. Portanto, existem 3 fações, 3 países, a Inglaterra, a França e a Espanha, e nós vamos ganhando, como é que eu posso dizer, nós vamos ganhando influência com cada uma dessas nações e vão-nos dando pontos quanto mais influência tivermos em cada nação. Portanto, conseguimos normalmente essas influências nessa nação combatendo as outras nações. Portanto, existem várias formas de avançar no trilho de influência de cada nação, mas uma das formas é mesmo batalhar, assim se possa dizer. Para quem é e para quem não é, e o que é que eu gostei e o que é que eu não gostei. Então, o que é que eu gostei de Maracaibo? Eu gostei da sua salada de pontos, as várias formas, as várias ações que existem. Eu gosto destes jogos mais duros, mais pesados, mais complexos, com N ações,
intrincantes, estas saladas de pontos que eu gosto cá, N formas de pontuar, N caminhos de vitória. Gostei bastante, mas também notei que este jogo, como é um pouco salada de pontos, não há um caminho direto, temos que fazer um pouco todos. Apesar de notar que não necessitei fazer muito trilho de exploração. Fiz um pouco, mas ganhei o jogo neste caso, mas não fiz muito trilho, mas fiz muitas batalhas, fiz muitas ações, fiz muito tabuleiro, melhorei o meu tabuleiro muitas vezes. É um jogo muito interessante nesse aspecto. Tem esta parte do desbloquear, eu já tinha dito isso, gosto de desbloquear, melhorar e desbloquear ações e melhorar ações do nosso tabuleiro. Portanto, é um jogo muito interessante que eu queria experimentar em versão narrativa, de campanha talvez, mas é muito interessante esse aspecto. O que é que eu gostei menos? Talvez a parte... É um jogo complexo, assim se pode dizer. Não é, eu gosto, mas as pessoas têm que olhar para isso. Portanto, é uma das... Para quem não é? Não é claramente para pessoas que gostam de jogos mais simples, familiares plus. Este jogo é já médio, talvez já médio pesado para muita gente, certo? Portanto, é um jogo já no linear do médio para cima do médio. Portanto, para pessoas que gostam, não estão acostumadas a jogos médios e médios pesados, é um jogo que pode ser um pouco difícil. Só mesmo se gostarem mesmo da temática, ainda assim o tema casa com os mecanismos, mas para as pessoas que pensam que vamos andar aqui à porrada e vamos aqui lançar dados, é para esquecer. Portanto, é um jogo que faz a abstração de todos esses tipos de tema, certo? A batalha é cartas em termos e recursos, portanto, a movimentação, as ações, discos e fazer ações de retirar discos, pôr discos, mover trilhos. Portanto, é um euro puro. Portanto, esqueçam lá se acham que querem um jogo de piratas, corsários. Só o tema, que se gostam de euros, o tema é interessante, é abstrato o tema dos piratas, mas está lá, mas é um tema abstrato, mas ainda assim é um jogo que eu gostei muito, e está no top 10, até agora no top 10 dos jogos que eu joguei este ano, o que quer dizer muito. E portanto eu acho que até, não sei se vai permanecer até ao final do ano, mas até agora é um dos melhores. Portanto, para quem é? Para pessoas que gostam de jogos médio pesados, com um tema também forte, apesar de abstrato. Portanto, um euro. Um euro forte. Para quem não é? Pessoas que querem jogos mais temáticos. Não é para essas pessoas. Porque não é recursos, trilhas. É isto, apesar de ter este tema por baixo. E pronto, foram estes então os jogos do mês de junho de 2025. Foram estes jogos que eu joguei por este mês, que sem dúvida foi muito bom. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado, espero que voltem para mais vídeos. Até ao próximo vídeo.